Axie Infinity mudou a forma como paga a recompensa para os seus jogadores. E isso pode ter uma grande repercussão na quantidade de novos jogadores que vão entrar, inclusive quem já está lá dentro também pode ser bastante afetado por isso. Mas por que que teve essa mudança? O que que ocasionou? Qual foi o motivo dessa mudança? Vamos dar uma olhada aqui na reportagem do site Cointelegraph. Ele mostra justamente alguns motivos pelo qual esse token precisou passar por essa mudança. Aqui, por exemplo, tem o preço do SLP caiu 93% desde a alta lá em junho. Então, de junho para cá, ele vem experimentando uma queda gradual e chegou a cair 93% do seu valor. Depois de anunciado todas as mudanças, a comunidade e inclusive os especuladores fizeram esse token aumentar aí mais de 20% em um dia só, mas ele já está em queda novamente. Basicamente foi uma especulação que causou esse aumento. E quando a gente vê aqui um dos motivos pelos quais esse token caiu demais o preço dele, a gente entende que foi o processo de inflação que fez ele perder o valor. Aqui nesse gráfico, em vermelho, a gente tem a quantidade de tokens que foram queimados ao longo do tempo. E em verde, vocês podem ver a quantidade de tokens que foram criados ao longo do tempo. Então, como vocês conseguem ver aqui no gráfico, existe uma tendência de criação em alta e uma tendência de queima que se estabilizou. Então, era necessário ter algum tipo de alteração aqui e eles quiseram alterar, então, a forma como esses tokens eram criados. Então, diminuíram drasticamente, que mais de 85% os tokens que serão criados novamente, e com isso eles esperam que a inflação desse token do SLP possa ser controlada de alguma forma. Então a gente viu aqui que as recompensas foram reduzidas porque tinha um processo muito grande inflacionário acontecendo. E fora isso, eu quero trazer para vocês também um estudo. Essa plataforma que fez Covalente é um estudo muito interessante porque ele é baseado em dados on-chain. O que isso quer dizer? Eles conseguiram captar aqui 686 milhões de linhas de dados da rede on-chain da Ronin para justamente fazer a análise do que está acontecendo, de quanto dinheiro efetivamente existe nessa plataforma, quantas pessoas, quantas carteiras, e esse estudo é bem completo. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Ele foi feito até o comecinho de janeiro, como vocês podem ver aqui, 19 de janeiro de 2022. Então a gente já tem aí mais um mês para frente e a gente pode tirar algumas conclusões no final e eu vou conversar com vocês. Então aqui eles começam falando por que é emocionante e realmente, né, Axie Infinity é o maior e melhor jogo para se ganhar, né, Play to Earn, que existe e que acaba existindo até agora. Aqui ele mostra um pouquinho da economia, então tem a carteira da Ronin, tem a própria exchange descentralizada, tem as batalhas, o marketplace e a criação de novos axes, então é um ecossistema bem complexo, por isso inclusive que Axie Infinity dura tanto tempo, por isso que ele conseguiu perdurar aí ao longo do tempo e por isso que ele pode reviver, mas para isso precisa acontecer algumas coisas que a gente vai ver aqui certinho como acontece. Eles analisam aqui as guilds que também vão sofrer muito com essa queda da recompensa, então isso também vai ter um impacto bastante grande. A gente tem aqui já o nosso primeiro gráfico mostrando que uma carteira mediana gastou nesse período $867 comprando Axes. Então, para começar a jogar, você precisa dos seus 3 Axes e, na média, foram gastos $867 para fazer essa compra. Obviamente, quem entrou lá em agosto, julho, setembro, outubro, provavelmente gastou muito mais e agora aqui em janeiro gasta-se muito menos porque os preços caíram, a demanda caiu, então está muito mais barato entrar agora, nesse momento, mas na média foi $867 para se montar o time. E aqui a gente entende que os jogadores levaram em média 4,5 meses para atingir o ponto de equilíbrio, ou seja, para recuperar
os 867 dólares que eles gastaram para montar o time. Então a gente vê aqui que em outubro, novembro e dezembro teve um pico bem grande de recompensas e em janeiro já caiu drasticamente esse nível de recompensa. Em fevereiro, provavelmente também vai ter essa queda bem acentuada também. Então, o que a gente sabe até agora é que durante esse período da análise foram gastos 867 dólares para montar o time, levando 4,5 meses para você recuperar o seu investimento. Isso aqui é dado da cadeia blockchain da Ron, então é um dado verídico. Foram analisados mais de 868 milhões de linhas dessa blockchain. Então, esse dado aqui é um dado extremamente confiável, por isso que, inclusive, várias empresas e de apps, de vários projetos, usam os dados que a Covalent consegue consolidar justamente para fazer as análises mais corretamente possível. Aqui a gente tem o volume da ponte está predominantemente em direção a Ron. O que isso significa? Existe a maior entrada de dinheiro é a ponte Ethereum versus Ronin. E aqui eles estão dizendo que a maior quantidade de dinheiro não está saindo de Ronin indo para Ethereum, está saindo do Ethereum e indo para Ronin. Então tem mais dinheiro entrando ou ficando lá, né? Isso é interessante para a gente pensar numa possibilidade de futuro do Axie Infinity. Então hoje a gente tem toda essa dificuldade, né, de redução de recompensas por conta da inflação e de novos jogadores que também acabam não entrando na quantidade suficiente, mas a gente vê que quem está lá não efetivamente retirou todo o seu dinheiro. Então ainda tem uma boa parte lá que pode ser sim reinvestida, até por isso eles estão aguardando provavelmente o novo Axie Infinity, o Origins, que vai ter um novo estilo de batalha, novas formas de monetização e de até mesmo de queima de tokens. Então existe ainda bastante dinheiro no ecossistema, dando a possibilidade desse game, desse sistema como um todo, continuar a viver. Agora, falando na questão de usuários, a gente vê realmente que a coisa não tá legal. Quando a gente olha aqui os novos usuários entrando na rede Ethereum com a ponte para Ronin, olha a tendência de queda. Então, lá em julho teve um pico e foi só caindo, e agora estamos aqui muito menor que maio. Então, quer dizer, só em abril teve mais gente entrando nesse projeto do que tem agora. Então, esse gráfico aqui, ele é bastante alarmante em relação à continuidade do projeto. Obviamente que quem já está lá dentro vai poder reinvestir, vai poder queimar o seu dinheiro e vai poder colocar mais dinheiro se preciso for. Mas os novos usuários aqui entrando, isso pesa muito, porque é um dinheiro que realmente precisa. O ecossistema de Axie Infinity, apesar dele ser complexo, de ter stake, de você poder negociar o NFT, ele é bastante baseado ainda em pessoas novas entrando para poder pagar a recompensa dos outros. Então, não deixa de ser um sistema de pirâmide financeira, que a gente precisa de novas pessoas entrando para pagar a recompensa dos antigos. Mesmo que tenha outras coisas acontecendo, ainda não são suficientes para garantir a rentabilidade do sistema como um todo. Então, ele precisa amadurecer muito mais ainda para que outras fontes de renda possam suprir a demanda e pagar as recompensas conforme o combinado. Nesse gráfico aqui a gente tem as recompensas do tesouro de Axie Infinity também apresentando uma queda brusca em dezembro e janeiro, muito em linha com todos os outros gráficos que a gente acabou de ver. Aqui a gente tem o volume do marketplace e o crescimento dele. Então aqui em azul o volume também caiu muito em dezembro para janeiro e o crescimento dele também estacionado aqui mais ou menos desde setembro, tendo um pico em novembro e depois retornando para baixo. As conclusões que eles chegaram aqui. Analisamos o ecossistema GameFi através das lentes do maior jogo blockchain de 2021, Axie Infinity, e analisamos mais de 686 milhões de linhas de dados running on-chain. Axie Infinity viu quase 6,5 milhões de carteiras reivindicarem 11,3 bilhões de dólares em SLP em 2021. O mercado NFT facilitou 4 bilhões em vendas
para mais de 1,5 milhões de carteiras diferentes. E a Ponte trouxe mais de 5 bilhões de dólares para o ecossistema Ronin. A carteira mediana pode ser equilibrada em 4,5 meses e a receita média que ela gerou por mês foi de 192 dólares, com um custo total para construir a equipe de 3X de 862 dólares. Embora os números agregados sejam surpreendentes, os números mensais caíram acentuadamente desde novembro em todas as frentes. As reivindicações de SLP diminuíram 48% desde novembro, e as vendas do mercado NFT caíram 59% e o tráfego da ponte diminuiu 62%. Xinfit Economy, ou qualquer economia, passará por ciclos de crescimento e de contração, de modo que os curtos surtos de crescimento negativo são compreensíveis. Os 11,3 bilhões de dólares em receitas obtidos pela comunidade devem ultrapassar 15 bilhões até o final de março de 2022, desde que o ecossistema possa se recuperar do lento mês de dezembro. A demanda de X é baixa e os preços são igualmente baixos. Então agora é um ótimo momento para começar uma equipe e aprender sobre o jogo. Aqui a conclusão dele é que existe muito dinheiro sim no ecossistema, um ecossistema que já provou que funciona. Como todo o ecossistema econômico, ele vai ter ciclos de alta e ciclos de baixa, e ele pressupõe que se o Axie Infinity conseguir superar o mês de dezembro e de janeiro, que foi muito fraco, ele é uma boa chance, ele é uma boa escolha para você começar nesse momento, porque está muito mais barato do que estava na época em que estava lá no hype, onde todo mundo queria, onde era muito caro comprar um Axie para poder começar a sua equipe. Como a gente viu, esse estudo é do meio de janeiro. Estamos agora no meio de fevereiro e a gente precisou fazer uma mudança muito grande na forma de recompensa, porque justamente não estava sendo possível mais continuar da forma que estava sendo as recompensas de SLP. Isso pressupõe que não foi possível recuperar totalmente o fraquíssimo mês de dezembro e de janeiro em relação a novos usuários, novas pessoas, novos dinheiros entrando nesse ecossistema. Então fica aqui uma dúvida sobre a importância de entrar nesse momento de baixa ou ficar ainda aguardando para ver se realmente vai acontecer uma melhora ou não. Voltando lá naquela matéria, eles finalizam essa matéria dizendo que não se sabe ainda se vai funcionar ou não, porque justamente é uma medida que foi tomada para tentar controlar um processo inflacionário, mas esse é só um sintoma. O outro sintoma é a necessidade de outros jogadores entrando, colocando e investindo mais dinheiro. Isso não se sabe, obviamente ninguém tem esse poder para saber se vai acontecer a entrada de novos jogadores ou não. O que você pode fazer, o que eu faria, na verdade, se eu estivesse olhando esse jogo para entrar, eu não entraria nesse momento, aguardaria para ver como que a comunidade como um todo vai se comportar em relação a essa mudança de recompensa que aconteceu recentemente, porque a retirada de recompensa pode afastar novos jogadores e pode inclusive afastar os jogadores que já estão lá, mas que estão com aquelas contas que já não rendem mais nada e decidam sair de vez retirando o dinheiro do ecossistema. Se isso acontecer, vira um ciclo vicioso onde mais e mais pessoas vão saindo e cada vez vai ficando pior, porque aí a empresa tem que tomar mais medidas de cortes de recompensas, afastando mais pessoas e é só um passo a mais à decadência. Então eu não entraria agora, eu olharia para entender o que está acontecendo e quem sabe lá em março a gente tem uma nova análise e pode tomar uma decisão com mais facilidade, mais tranquilidade para não fazer nada precipitadamente. E você, o que você entende de todas essas mudanças, de toda essa baixa de preço, desses jogadores novos que não entram? Isso para você é uma coisa boa, entrar barato, ou você também vai ficar com o pé atrás analisando para entender o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela? Deixa aí no seu comentário, não se esquece de se inscrever no canal se você gostou desse tipo de conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!